Salve, salve, torcedor alviverde, seja muito bem-vindo ao canal. A gente chega aí com um corte do Galvão e amigos falando muito sobre esse jogo, como o Palmeiras foi sim muito prejudicado pela arbitragem contra o Flamengo. Tem aí a opinião do Vanderlei, que é um cara mais neutro, porque ele atuou com a camisa do Verdão, atuou com a camisa do Flamengo, então tem uma análise aí bem profunda, bem detalhada sobre tudo que aconteceu nesse jogo. Então, sem mais delongas, vamos tocar o vídeo. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ativa o sininho e deixe o seu like. Bora pro vídeo, rapaziada. Vamos aqui pro Palmeiras e Flamengo, que foi um grande jogo. Olha lá, é a arbitragem, isso eu já falei, é o VAR, é o apito, é a confusão, tudo isso. Aí vamos embora na sequência. Então nós temos lances polêmicos, tá, nas nossas laterais, ali na lateral, o pênalti no Pedro, o choque do Pedro com o Fux e o empurrão no Gomes. Então o pênalti marcado a favor do Flamengo, que houve pênalti em cima do Pedro, teria tido um empurrão do Pedro no lance anterior do Fux. Então vamos chegar à conclusão. Eu achei que não foi. Mas primeiro do Gomes por uma questão de tempo que foi antes, né? Ali está escrito ao contrário, está começando tá o Gomes por baixo, mas vamos primeiro para o lance do empurrão que não foi marcado. Agora eu quero lembrar outra coisa. Esse juiz que fez um bocado de lambança ontem, não tem, porque não é a questão do pênalti que deu aqui, o pênalti que não deu aqui. São os erros um atrás do outro, no critério de marca. Por que é falta para um lado, por que é falta para o outro, por que é cartão amarelo para um lado, por que é cartão amarelo para o outro. Bom, ele é o número 1 do Brasil, viu? Ele é considerado o árbitro número 1 do Brasil, por isso que ele estava nesse jogo. Sim. Então, vamos embora lá, vamos embora ver. O Jorginho, com os dois braços, vai empurrar o Gomes e eu vou passar para vocês para ver aí o lance. Aí tem o lance, Galvão, tem um lance aí, eu acho que aí foi muito mais o erro do VAR. Eu não gostei da arbitragem, nunca gostei da arbitragem dele, ele está sempre brabo, ele está sempre irritado nos jogos, mas aí tem um momento que o Arrascaeta fica na frente dele. Tá? Ele não viu o lance. Ele não viu o lance, mas aí é o VAR, aí tem o VAR, tem que chamar. O VAR tem que chamar. Foi um empurrão, né? Foi um aí negócio... eu faço uma pergunta, por favor, volta essa imagem para mim, calcula que ninguém falou até agora. Ninguém falou até agora. Para mim, houve empurrão e houve pênalti. Claro. Se você pensar só no empurrão. Mas se você voltar a imagem antes, por favor. Aí já passou. Olha aqui, ó, o pênalti, o Fux fazendo o pênalti, pegando pelo braço e puxando o Léo Pereira pelo braço. Ó, antes do empurrão. No caso é o contrário. Ninguém falou. Não, no caso é o contrário, né? Ninguém falou disso. Já vamos saber por quê? Porque os dois estão disputando, é luta por espaço. É um agarrando o Mas outro. pode pegar o braço e não, puxar? mas ele também está segurando, olha. Não, foi só para botar confusão. Ricardo, e no outro lance aí, ó, o Jorginho nem pensa em pegar a bola, não tinha nenhuma condição. Foi direto no corpo. No braço e o... Tanto que, veja só, depois, lá mais à frente, o Jorginho vai empurrar de novo, para mostrar no fim nada, eu só fiz isso aqui. Eu só fiz isso aqui. Tá falando do Léo, ele também puxa a camisa. É isso que eu tô te falando, ali é por espaço. Ah lá, depois ele vai, estão brigando por ali. Só para uma confusão mesmo, porque ele puxou pelo braço antes, puxou pelo braço. Olha lá, ele puxa. Pra mim é o seguinte, cara. Quem tinha que estar marcando ali nunca pode ser o Jorginho, marcando o melhor cabeceador do Palmeiras. Tem que ser um outro cara que vai poder competir com ele de igualdade de condições. Não pode ser o Jorginho, que é um jogador que não tem histórico de... Para mim, foi o único erro grave no jogo, foi esse. Para mim, foi pênalti. Os outros lances, para mim, foi tudo normal. Tudo normal? Tudo normal. O pênalti no Pedro foi corretamente apitado, o choque Pedro e Fux. Mas peraí, então vamos ver o lance do Pedro depois, pra gente não atropelar o assunto. Pra mim foi pênalti. Pênalti. Pra você foi pênalti. E o VAR errou em não chamar. Pênalti. O Vanderlei foi pênalti. Ricardo, pênalti. Marinaldo, pênalti. Pra mim também foi pênalti. Não há discussão. Mas o VAR não achou que foi pênalti, não tinha chamado o juiz. Claro. Então vamos ouvir o áudio do VAR. E vamos dar o nome do árbitro. Do VAR. Do VAR. Caio Max. Caio Max. Caio Max era o principal. Caio Max. Porque lá tem uma meia dúzia de... É o mesmo que procurou pênalti no Internacional e Corinthians lá. Tem uma meia dúzia de 7 que um fica gritando com o outro, é uma confusão que eu não consigo entender. Essa história, Galvão, desse tipo de lance que acontece bastante, teve força suficiente para deslocar ou não. É isso que acontece em vários lances iguais. Vamos ouvir o cara para ver o que ele fala. Ele vai falar isso. Então vamos embora. Idiotamente vai falar isso. Então vamos ouvir dele.
goleiro. Ataque. Pode jogar, pode jogar. E nada no goleiro, tá? Ele tá reclamando que tem uma mão que... Aguarda, Wilton, aguarda. Para, aconteceu um empurrão aqui. Para lá. Ok. Calma, Gomes, calma. Eu não vou autorizar. Ele segurou o jogo. Eu não vou autorizar, pode ficar tranquilo. Pra mim, essa mão aqui é só uma mão de referência, não Perfeito. tem esse impacto. Que não impacta, ok. Wilton, pode seguir o Wilton. Tá me bloqueando Pode toda hora. seguir. Existem dois braços na costa, os dois braços dele tá estendido e não faz a flexão com o impacto para empurrão. Ou seja, a conclusão final do ato de vídeo e que o juiz não quis nem olhar, porque ele não foi chamado para olhar, ele não é obrigado a ir olhar, mas eu volto no melhor juiz que esse país teve, primeiro a apitar uma final de Copa do Mundo, Arnaldo César Coelho. Eu volto no Arnaldo. Arnaldo disse o seguinte: não há como você analisar a intensidade. Foi pênalti, todos nós chegamos à conclusão que foi pênalti. Mas para outros lances, não há como você analisar a intensidade do movimento na câmera lenta. Não há. O juiz está ali, ele está vendo. Ricardo, quantas vezes você empurrou os outros? Muito, Quantas vezes te empurraram? muito também. Já marcaram pênalti seu empurrando? Muito pouco. Ah, deixa de conversa. Só que um é juiz muito marcou. pra lá. Acho que era aquele que apitou o jogo da Portuguesa, você o foi pra argentino. Copa do Mundo e só eu fui um juiz jogar, marcou pênalti só seu. um, e foi na Argentina. Tá bom? E tá foi na bom. Argentina. Então, o que o Arnaldo dizia era isso. Vamos falar disso, pênalti antes de botar o pênalti do Flamengo. Ele fala da intensidade, porque a câmera lenta, você não tem noção da intensidade. Para mim foi pênalti, para todos nós foi pênalti. Mas a câmera lenta tira, Falcão, a intensidade do lance. Eu acho que aí o VAR errou, porque eu acho que o juiz, o árbitro, estava numa condição que o Arrascaeta passou na frente dele, ele não viu. Não viu. Aí o VAR tinha que chamar ele. O estranho, Pra isso o que o VAR tá irritante, lá. o irritante, Wander, é que o cara do VAR disse que não foi. Segue. Pra isso é que o VAR está lá, porque se o árbitro não conseguir enxergar, porque alguma coisa que é o jogador Alguém passou na dele, frente. Aí ele chama o VAR, pô, pra aquilo O VAR ali. não cumpriu a função Então, a dele. função dele não cumpriu, A função que é de dele é só olhar. essa, pô. Mas Não, só não funciona, vocês que não foi imaginam pênalti. que a câmera lenta pode tirar a sensação de intensidade? Porque o que ele diz, não houve intensidade. Tem intensidade, tem que mudou o corpo do cara. Passa não tem no como normal, mudar, você pô. vê também. Mudou o corpo Eu do estou cara. dizendo, todos nós achamos que foi Isso pênalti, aí não mudou. nesse lance. Mas em muitos lances eu tenho visto Sim, que a sem câmera dúvida. lenta muda inteiramente a intensidade da jogada, da pancada. É por isso que eu venho falando. O VAR, ele tem que ter um ex-atleta que joga futebol, que jogou, que prepara esse ex-atleta para estar junto do VAR. Porque ele vai ajudar, meu irmão. Isso é pênalti. Exatamente. Eu sou a favor do ex-atleta. Você está dizendo que não deve ter um outro árbitro lá em cima, deve ser um ex-atleta. Não. Tem que ter um ex-atleta preparado com essa turma do VAR. Prepara ele com a turma do VAR. Porque o cara dizer que isso não é intensidade, é pênalti. E no não alto, tem qualquer história. empurrãozinho perde o que foi equilíbrio. Isso é pênalti, gente. Entendeu? Esse argumento de que o braço não está flexionado Não. significa que eu só consigo, então, empurrar alguém. Só um pouquinho, Lúcio. Eu só consigo empurrar alguém se eu tiver nessa posição e fizer isso. Se eu tiver assim, cair para cima de você, eu não te empurrei? Foi o que aconteceu. Ele argumentou que o braço não estava flexionado, então ele não empurrou. Eu volto a Mas se eu dizer. estou aqui e empurro aqui, Eu volto a dizer, não desequilibra o cara. é este lance, ficou evidente que foi pênalti. Mas digo que o que Sim, o Arnaldo me disse várias vezes, a Arnaldo. câmera lenta vai marcar muita coisa que não existiu. Porque é impossível você ver na câmera lenta e ver a mesma coisa que acontece quando você está vendo ao vivo. Quando a gente é jovem, zagueiro, os ex-jogadores que treinavam a gente, né, na categoria de base, ele fala o seguinte: zagueiro não abre os braços, zagueiro encolhe o braço e bota o peito no corpo do camarada. Com a peitada aqui, você peita o cara, você desequilibra o cara, mas não coloca a mão. Então, quando você treina com um jogador na tua frente, pra você treinar o cabeceio, e você entra com o teu peito, disputando a bola com o cara, pra poder tirar essa coisa da mão que vai dar pênalti. Então, a gente entra, sobe e coloca isso aqui, ó. Além de proteger, eu vou subir aqui, ó, por exemplo, o cara da frente fazer, dar uma cabeçada na tua cara. Então, se protegia um pouquinho também, Aqui, né? ó. Você está Isso aqui, ó. saltando, o cara estava na tua Tem frente. que se proteger Então, também. claro.
Galvão, o zagueiro lateral assim, sobe, abre aqui, mantém aqui e protege você e entra com o corpo no camarada aqui. Nada de fazer assim com a mão. Isso é treinamento. Vamos ver o pênalti em cima do Pedro, o Pedro Fux em cima do Pedro. Antes eu reclamar de uma falta, uma possível falta. Se foi normal, se houve a falta, se não houve a falta, vamos ver o lance. No Roque. Lá no centroavante do Palmeiras, que não tá aí. É isso que eu falo. Que não tá aí. Eu tô falando É o do Pedro. Vamos ver. Ah, sim. Aí o lance. Se jogou. Não. A falta reclamada não é essa. Falta reclamada é aqui, ó. É isso aí. Bola tá com o Jorginho, ele faz a abertura, Emerson Royal lá pela direita. Lá atrás. Vem, toca, e aí o pênalti no Pedro. É que antes, por outra câmera, por essa não se vê uma trombada dos dois ali. O cara foi malandro e se deu foi mal, rapaz. Ah lá, esse é o lance lá atrás. Se deu foi mal, porque ele quis botar... Se ele fosse atrás de alguma falta, seria essa. Essa falta que eu sei. Pra mim, a falta é essa. Essa é a falta. Essa é a falta. Mas nem o Palmeiras, reclamou dessa falta. Reclamou? Não, reclamou, sim. Reclamou. Reclamou muito. Dessa Reclamou agora. da outra, em cima da trombada, em cima do Fux. Veja os jogadores apitando, Galvão. Os jogadores do Palmeiras apontando pro Roque Júnior. O Roque Júnior não, pro Roque. Essa aí, ó. Esse O jogador lance. foi malandro, Olha lá, ficou. O Pedro tá do jeito que você falou, com a mão junto do corpo assim. Então o jogador foi malandro, tentou entrar no lugar que o Pedro ia passar para ficar na frente do Pedro aqui. Não teve nada. Então não houve falta. Não teve nada, cara. Foi malandro, se deu mal. A jogada em seguida foi nele lá, ó. Ele faz o pênalti, estava mal posicionado. Nós vamos ouvir o áudio do VAR também, mas antes eu faço a pergunta. Com tudo que aconteceu, você daria o pênalti? Daria o pênalti, cara. Bodão. Pênalti. Falcão. O pênalti sim, mas lá atrás teve a falta. Você daria o pênalti? Você vai ouvir o VAR. Não tem mais nada. Aí eu daria, aí sim, você vai pênalti. ouvir o VAR. Você vai Sim, ouvir o VAR. pênalti. Você, se estivesse no VAR, você teria direito a dizer, peraí, que teve uma falta lá atrás. Se eu só tenho o lance ali, é pênalti. Paulo Roberto Falcão, você é o homem do VAR. Quantas vezes nós vimos o pênalti que está aqui, ele não ser marcado? Fluminense e Mirassol, por exemplo. Do Corinthians, acho que contra o Palmeiras, no primeiro jogo da Copa do Brasil. Então tem o pênalti aqui. Não há discussão. Mas tem a possível falta aqui. O VAR, ele tem o direito de ver isso tudo. Então, a pergunta que eu Por faço isso aí, eu marcaria você tendo falta no Vitor tudo para Roque, ver, você eu daria o daria o pênalti. pênalti. Daria o pênalti. Você daria o pênalti. Eu daria pênalti. Você daria o pênalti. Eu anularia o falta. Ricardo. Daria o pênalti. Maldonado. Daria não, você daria Não, como não. é uma falta no Vitor Roque. Pra mim foi falta no Vitor Roque. Então, gente, vocês têm que entrar num ponto lógico. No meu ponto lógico é falta em Vitor Roque. Falta em Vitor Pronto, Roque. então Eu pararia ali e acabou. O que eu estou perguntando, o correto foi marcar o pênalti ou tinha que marcar a falta e a bola falta, não chegar no não, pênalti? Aí eu falo diferente. Aí tinha que ter marcado a Aí não falta. é questão de falar diferente, isso é o que existe na Não, eu sei, na mas só que, regra. sim, mas só que aqui, quando se fala no pênalti, não tem mais nada acontecendo. Foi pênalti que o cara tocou. Mas se a gente voltar da falta lá do que foi feito, tem que anular. Agora, Tem que anular. o que pode acontecer é o VAR, porque ele tem o direito disso, e nós estamos nas mãos deles mesmo. Eles consideram, vocês vão ouvir, ele considera que a jogada em cima do Vitor Roque foi uma outra jogada. Tem isso. E quando é uma outra jogada, o VAR não pode entrar para dizer para o árbitro foi falta. E outra, uma jogada longe. O VAR foi pode dizer que o decisivo. cartão vermelho não era para ser vermelho, pode para ser amarelo. Ele não pode dizer que o amarelo era para ser vermelho, ele não pode. Ele não pode. Ele tem situações do jogo que ele pode entrar. Então, se ele considera. Vamos ver o que ele fala? Porque se ele considera que é uma outra jogada, ele não poderia entrar na discussão com o árbitro sobre o lance. E eu concordo. Tá certo? Então não haveria possibilidade de ser marcado o pênalti pelo VAR. Porque ele considerou uma outra jogada. Quer ouvir? Escuta aí. Ataque. Pode jogar aí. Cara, eu não vi nada de errado aí não, viu? Pra mim também não. Pra mim tudo certo. Marcado que estiver no PP. Tem o trombão, um encontro aí. Não, pode nada. Ataque. Possível penal. Wilton, o penal tá confirmado. Só vamos checar o APP, tá? Da possível falta que tem lá, a partir do momento que ele joga essa bola para trás, não tem mais verticalidade e a equipe tá totalmente no seu campo de defesa e postada, tá? Para vocês, essa ação desse jogador de ficar parado aqui, ele vai de frente e depois impacta esse jogador de prosseguir para a jogada e poder se defender melhor nessa ação? Não, Marilo. Ok?
Cara, quem busca aí é o jogador de verde que busca de vermelho, não é? O jogador de vermelho tá correndo, o jogador de verde parado. Vermelho, ele para e tem um contato pra mim, tá? Que é buscado pelo jogador de exatamente. verde. O vermelho tá correndo pro ataque e o verde parado ali buscando o vermelho. Ele se desloca no caminho do vermelho. Wilton, já foi checado 2 possíveis faltas. Na origem da jogada não faz parte da fase de ataque. E depois o Pedro tem um encontrão junto com o defensor. O penal está confirmado. Veja só, é o VAR dizendo para o árbitro que o penal está confirmado. Não seria mais lógico o VAR chamar o árbitro, por favor, venha ver o que o senhor achou? Ele diz no ouvido dele... Eles apitam. Aí ele diz assim, o pênalti existiu, foi claro. Tanto que quem faz o pênalti no Pedro é o próprio Fux, que ficou na trombada, não teve nada, tanto não teve nada, que ele se levantou, foi lá e fez o pênalti. Tá certo? Agora, o VAR diz... Aquela jogada lá atrás é uma outra jogada, é um outro lance. Então não se pode mais discutir. Olha. E ele diz pro árbitro, não foi pênalti. O VAR decide. Não tem que chamar o árbitro para ver. O VAR decide mais que o árbitro. A autoridade máxima não é o árbitro? Era. Agora é o VAR. O VAR está apitando mais que o árbitro. Mas por essa falta não marcada saiu o gol. Chama o VAR para Hoje eu vou jogar. ficar falando do Arnaldo a noite inteira aqui. O Arnaldo falou que isso ia acontecer, que iam tirar a autoridade do árbitro. Aqui no Brasil, né? Vamos lembrar. O árbitro conseguiu ser. O VAR conseguiu ser pior que o árbitro. A gente vê muitas vezes o árbitro no futebol europeu também não ir lá ver. A gente vê isso também. Acontece isso. O cara não sabe, porque eu nunca ouvi um VAR de Premier League, nunca ouvi um VAR de sei lá, Mas na Premier League, Galvão, 20 clubes analisaram o VAR para a nova temporada agora. Todos aprovaram, o VAR tem que continuar. Sabe o que acontece? Tem que aperfeiçoar, muita coisa, mas tem que continuar. Mas você vai ter que continuar porque o Brasil vai ser a FIFA que se lasque. Mas é que aqui está mal empregado, né? O VAR está intrometendo, o VAR está pitando. Aí depende, como é que chama, gente, aquele negócio da CBF? Internacional. Como é que chama? Internacional Board. Não é o board, então não. Mas Jorge, você falou agora há pouco para mim. Você tem um conselho arbitral para decidir isso. Então, o que eu acho é que tem que passar, sim, depois que esse campeonato acabar, passar por Galvão, sabe uma preparação diferente. Sabe o que acontece, Galvão? Olha só, nós falamos, né? Essa falta se deu pênalti, mas se fosse fora da área não era pênalti. Como? Falta é falta, dentro da área ou fora da área. É aquela falta ali, está no meio campo, tá certo? O árbitro é falta. O outro também, o que é paulista aqui, também faz a mesma coisa. Deixa o jogo correr. Foi falta, deixa o jogo correr. Tem que falta é falta em qualquer lugar do campo. Ponto, acabou. Ele nunca imaginou que aquele lance do Vitor Roque ali ia terminar, não terminou. Esse é o problema. Se ele tivesse dado a falta, acabou o problema. Não dá que ninguém discutir absolutamente nada disso aí. Aconteceu várias faltas em cima de jogadores do Flamengo. Isso aí, cara. O segundo gol do Palmeiras é uma falta clara em cima do Bruno Henrique. Gustavo Gomes que faz. O Gustavo Gomes faz a falta do Arrascaeta. O juiz errou pra caramba. É isso aí, cara. Ele errou um montão. Falta, pros dois lados. Para os dois lados, ele errou um montão. E essa interpretação, se estava fazendo parte do lance ou não, quem tem que saber é o juiz. O VAR decidiu que esse lance com o Vitor Roque não fazia parte da jogada só porque o Danilo toca de lado. Mas é a mesma jogada. Mas ele já decidiu que não era. Ele tem que chamar o cara para decidir. O cara podia achar que não era, ok, mas ele que tem que decidir. Maurão, o juiz o juiz tem que decidir. Ele pode achar que isso não foi falta. Ele tem que dizer, aí... Claro. Ele tem que dizer ao juiz, para mim foi uma outra jogada. Isso. Na sequência tá tudo normal, mas o senhor quer vir ver? Isso. É evidente que o juiz decidiu aquilo ali, ele que tem que chamar a resposta. Porque ele não deu a falta, então é dele o jogo. A sequência é dele. Ele não quis ver nada, porque ele não deu a falta. Ele deu o pênalti, ele falou, então é bem nessa. Então ele falou, eu não dei a falta, então é minha, a responsabilidade é minha. Então é o seguinte, foi pênalti, eu não dei a falta, acabou, a responsabilidade é minha. Não é nada o que eu quero dizer é que foram lances de meio campo, que o Luxemburgo fala sempre. Essa coisa de falta no meio campo e falta dentro da área é falta do mesmo jeito. Você não pode ter critérios de intensidade para falta de meio campo e falta agora não no meio campo. Bom, rapaziada, esse foi o corte que eu trouxe para vocês, falando muito sobre esse jogo. E é claro e evidente, cara, que todo mundo concorda que foi pênalti do Jorginho em cima do Gustavo Gomes, cara. É impossível não marcar um troço desse. Só a arbitragem brasileira que consegue não marcar. Rapaziada, o Ricardo deu uma ideia ali, né? Sobre colocar um ex-jogador dentro da cabine do VAR.
Porque é uma realidade. Quem jogou bola, a gente não, eu praticamente não joguei bola, mas quem joga bola sabe que quando você salta no ar, qualquer encostada de alguém em você, você no ar, te desequilibra, cara. Desequilibra totalmente. E fica claro no lance que o Jorginho não procura a bola, ele não salta para ir a bola. Ele praticamente não tira o pé do chão. Ele não tira os dois pés do chão. E aí, o Arnaldo falou muito bem, tá? Sobre essa questão do braço flexionado. E eu falei isso para vocês aqui no vídeo anterior. Ah, ele fala que não teve flexão do braço. Teria que estar assim para fazer isso. Gente, você tá com o braço esticado, você joga seu tronco para frente, você vai empurrar a pessoa do mesmo jeito. E foi basicamente o que o Jorginho fez. Tem uma leve flexãozinha no braço, mas ele com todo o seu corpo, com o tronco, com o movimento das pernas, ele faz o movimento de empurrão sim. Só que é tão claro e tão evidente que leva a gente pensar por que o cara não marcou isso. Ah, foi de referência, ele nem pulou na bola, cara. Referência pra quê? Se ele não foi disputar a bola. Referência de quê? Se ele tivesse saltado tentando buscar a bola, é uma coisa. Mas é claro, nítido, que ele não procura a bola. Ele só vai no corpo do Gustavo Gomes. A questão lá com o Fux, eu acho também que o Fux deu mole. Sinceramente. Eu acho que o Fux deu mole. Agora, mas foi falta no Vitor Roque. E aí, qual é o critério? Como que se decide? Ah, eles simplesmente... Ah, porque a bola... Cara, foi praticamente um toque lateral. E aí, não faz... É outro lance. É a sequência do jogo. Foi falta. Através dessa falta, o Flamengo conseguiu a posse de bola. E naquela posse de bola saiu o pênalti. Para mim, o Fux foi... Deu mole, foi juvenil. Agora, falta claríssima no Vitor Roque. E como eles falaram ali, muito bem. Cara, foi uma falta de campo. Se ele chama o Wilton, vem dar uma olhada. O Wilton ia dar essa falta, cara. Porque o VAR não pode decidir. Mas o Wilton, quando visse isso aí, cara, falta. Então, assim, o Palmeiras foi muito prejudicado. Toda a equipe aí concorda, tá? Mas agora é virar a chave e partir para cima aí da LDU. E o Palmeiras vai se posicionar aí junto com a arbitragem. Mas a verdade é que tudo leva a crer que tem uma ajuda para o Flamengo, né? Eles criaram toda uma narrativa durante toda essa semana para isso, chegar no jogo e ser beneficiado. Quero saber de você que acompanhou o vídeo até o final, qual é a sua opinião sobre tudo que foi falado. O que você concorda, o que você discorda, deixa aí nos comentários. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho e deixe o seu like. Ajuda demais o canal quando você deixa o like a chegar para muito mais palmeirense. A gente está começando agora aí o canal, mas todos os dias a gente vai trazer notícias, novidades do nosso Verdão aqui no seu Verdão todo dia. Valeu, rapaziada. Um grande abraço.